Boa tarde, gente! Hoje é dia 25 de março de 2021. Vamos para a nossa aula de hoje. Olha quem está aqui comigo, ó. Ó, o Samuca. Fala oi, Samuca. Oi. Vamos lá? Hoje nós temos aula de Educação Física, onde vocês deverão assistir o vídeo que a professora vai mandar no grupo. Vocês vão fazer as atividades que a professora está pedindo lá. E depois vocês vão enviar para a professora, tá? Um vídeo no meu particular, combinado? Teremos também nossa aula de história, onde a gente vai estudar as páginas 18 e 19, e onde a gente vai fazer a leitura e responder as questões do livro. E em matemática, nós vamos observar a tabela para responder os problemas, resolver as adições e subtrações e trabalhar com material dourado. Então, vamos lá? Abram o livro na página 18 e 19 e a professora vai fazer a leitura. Vamos lá? O astrônomo. O astrônomo é um profissional que estuda os astros. Ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Para estudar os astros, o astrônomo utiliza telescópios e computadores. Os telescópios podem ser instalados em observatórios na Terra ou em satélites no espaço. O astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo. Ele analisa as imagens e dados capturados por telescópios em computadores. Com as informações coletadas pelo cientista, esse cientista procura respostas para as perguntas sobre os astros no céu. Então, aqui ao lado, nós temos uma foto que é do Observatório do Pico dos Dias, entre os municípios de Brasópolis e Piranguçu, no estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2015, ou seja, há 6 anos atrás. Então, agora a gente vai responder algumas perguntas. Vamos lá? Assinale os aspectos do trabalho do astrônomo descritos no texto. Então, aqui eu tenho algumas descrições. Nesse espacinho aqui eu tenho algumas descrições. 6 descrições, para ser exato. Onde vocês deverão fazer um X somente onde aparece alguma informação contida no texto. Combinado? Então, vamos lá. O que o astronauta estuda? Tem isso no texto? Local em que ele trabalha. Tem isso no texto? Se tiver no texto, vocês vão fazer xizinho. Se não tiver, não precisa. Instrumentos que ele utiliza. Com quem o astrônomo trabalha? O que o astrônomo analisa? Quanto tempo ele trabalha? Então, depois de assinalar essas informações contidas no texto, a gente vai para a atividade número 2. Vamos lá? Numere as etapas do trabalho do astrônomo na ordem correta. Então, aqui eu tenho 4 etapas. Só que elas estão embaralhadas, estão fora da ordem do texto. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar na ordem, através do número 1, número 2, número 3, número 4, de acordo com as informações contidas aqui no texto. Vamos lá? Utiliza telescópios para coletar dados. Procura respostas para as perguntas. Analisa imagens e dados e formula perguntas. Então, aqui no início do texto está escrito assim: ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Então, aqui, nesse último aqui, é o número 1. Depois que eu achei o número 1, eu vou achar o número 2, número 3 e número 4. Certo? Vamos para a outra página? Atividade número 3. Organize, preencha o esquema com as informações do texto. Então, aqui no centro eu tenho o astrônomo. Depois eu tenho aqui o que ele estuda, quais os equipamentos que ele usa e o que ele analisa. Então, aqui eu tenho aqui o que ele estuda, eu vou responder aqui. Os equipamentos que ele usa, eu vou responder aqui nesses 2 quadros. E o que ele analisa?
esses dois quadros. Combinado? 4. Veja algumas informações sobre o astronauta no esquema a seguir. Astronauta. Ele viaja pelo espaço e coleta materiais do espaço. Agora escreva um texto descrevendo o trabalho do astronauta. Você pode pesquisar outras informações além das apresentadas no esquema. Não se esqueça de dar um título para o seu texto. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre onde ele viaja e o que ele coleta, né? Então, vocês podem colocar lá como ele dorme, mas vocês vão fazer através de texto, tá bom? Depois que vocês terminarem a atividade do livro, vocês vão pegar a folhinha de vocês, lá no que a professora mandou para vocês, que tem que vocês deverão observar a tabelinha. Sabe aquela tabelinha que a gente usou, falando dos ovinhos de Páscoa? Dos sabores e as quantidades? Então, eu vou ter que usar aquela tabelinha para resolver essa atividade. Pega só um minutinho. Então, gente, como o professor estava falando, nós vamos dar continuidade da nossa atividade de Páscoa. Então, tá aí. Quantos ovos há se juntarmos os seguintes sabores? Então, eu vou pegar lá o sabor de paçoca e maracujá e vou somar. Eu vou olhar na minha tabelinha quantos de paçoca eu fiz e quantos de maracujá e vou fazer a soma e vou colocar aqui embaixo. Senta, filho. Aqui, sensação e prestígio. Vou ver quantos de sensação eu fiz, quantos de prestígio eu fiz e vou colocar aqui e fazer a continha. E aqui ao lado, o trufado e mesclado. Vou olhar sempre nessa tabela para fazer a continha aqui nesse quadrinho, ok? 3. Uma loja vende coelhos de pelúcia em 3 modelos diferentes. Na semana passada, ela tinha 189 de macacão, 215 de vestido e 321 tradicionais. Do total de coelhos de pelúcia, 315 foram vendidos. Quantos coelhos de pelúcia a loja ainda tem em estoque? Então, vamos lá. Na loja, ela tinha 189 de macacão, 215 de vestido e 321 tradicionais. Certo? Do total de coelhos de pelúcia, 315 foram vendidos. Então, primeiro eu tenho que saber quantos coelhos eu tenho ao todo. Eu tenho que pegar lá os de macacão, mais os de vestido e mais os tradicionais, somar tudo, para depois eu fazer uma outra continha para saber quantos ainda tem no estoque. Então, do total de coelhos de pelúcia, 315 foram vendidos. Quantos coelhos de pelúcia a loja ainda tem em estoque? Eu tenho que fazer 2 continhas. Tá? Primeiro eu tenho que fazer o total de coelhos, somar os 3 tipos de coelhos, e depois fazer uma outra continha para saber quantos ainda restam para ser vendidos. Combinado? A perguntinha é: quantos coelhos de pelúcia a loja ainda tem em estoque? Eu vou colocar a resposta. A loja ainda tem tantos coelhos em estoque. Certo? 4. Uma escola irá distribuir coelhos de chocolate para seus alunos. São 543 alunos de manhã e 490 à tarde. Certo? Quantos coelhos de chocolate deverão ser comprados para atender a todos os alunos? Então, aqui, gente, ó, serão 543 alunos da manhã, mais os 490 da tarde. Então, quantos quantos coelhos de chocolate tem que ser comprados para todos os alunos? Que conta eu tenho que fazer? De adição, subtração? Que tipo de operação eu tenho que fazer? Vamos lá. Nossa próxima atividade. Eu tenho lá: resolva as adições e subtrações. Então, eu vou fazer o seguinte:
5 mais 8. Quanto que é 5 mais 8? Eu vou colocar aqui. 9 mais 2. Vou colocar aqui. 12 mais 4. Vou colocar aqui o resultado. 11 mais 8. Vou colocar aqui na frente. Aí eu mudo o sinal. Não é mais continha de mais. É de menos, ó. 9 menos 3. Quanto que é? Se eu tenho 9, eu tiro 3. Eu fico com quanto? 7 menos 6, vou colocar o resultado na frente. 10 menos 10, vou colocar na frente. 15 menos 4, vou colocar aqui na frente. Pois mudo o sinal novamente, ó. 7 mais 7, vou colocar o resultado. 6 mais 6, vou colocar o resultado. 15 mais 5, vou colocar o resultado na frente. 13 mais 10, vou colocar aqui na frente. Mudo o sinal novamente. 8 menos 4, quanto é? 6 menos 1, quanto é? 19 menos 8, quanto é? E 14 menos 3. Combinado? Legal. Agora, gente, como vocês devem lembrar, isso aqui é o material dourado. Cada barrinha dessa vale 10 unidades, ou seja, uma dezena. E cada quadrinho desse é uma unidade. Então, se eu tenho aqui uma barrinha mais 1, 2, 3, 4, 5, que número eu tenho? Se uma barrinha vale 10 e mais 5 unidades, quanto que é 10 mais 5? É 15, então eu vou colocar o 15 aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3 barrinhas, então é 10 mais 10 mais 10. Quanto que vai dar? Entenderam? Aqui eu tenho uma barrinha, 2 barrinhas. E tenho 8 unidades. Que número eu vou formar? Aqui eu tenho 4 barrinhas e mais um quadradinho. Que número eu vou formar? Aqui eu tenho uma barrinha, mais 9 unidades. Quantas eu vou formar? Que número eu vou formar? Aqui eu tenho 2 barrinhas e 7 unidades. Que número eu formarei? Aqui eu tenho 5 barrinhas. Que número que eu consigo formar? E aqui eu tenho 2 barrinhas e mais 5 unidades. Que número eu vou formar? Aqui eu tenho uma barrinha, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais 9 unidades. Que número eu vou formar? Depois que vocês fizerem todas as atividades, pintarem as ilustrações que a professora enviou aí, não se esqueçam de tirar uma foto e enviar para a professora. Combinado? Então, até amanhã. Fiquem com Deus e tchau!